Você olha para as suas mudas cheio de esperança, e elas olham de volta para você, e nada acontece. Essa situação é familiar? Você faz tudo certo. Usa o melhor substrato, fitolâmpadas, rega na hora exata, mas esses brotos delicados ou pararam de crescer de vez, ou parecem implorar por misericórdia. Parece que você já tentou de tudo, mas o resultado é sempre o mesmo. Mudas fracas e estioladas. Hoje vamos analisar as 7 causas ocultas que fazem suas mudas ficarem de frescura. Eu prometo que algumas delas vão te surpreender de verdade, porque quase ninguém fala sobre elas. Então, fique à vontade, pois vamos revelar os grandes segredos para ter mudas fortes e vigorosas. Aliás, me conta aqui nos comentários, com que tipo de muda você tem tido mais problemas nesta temporada? Eu tenho muita curiosidade para saber. Vamos esclarecer um ponto crucial. O período da muda é como a infância para um ser humano. É exatamente nessas primeiras semanas, desde que a semente germina até o transplante para a terra, que se estabelece a base da sua colheita futura. Qualquer estresse, qualquer detalhe que pareça insignificante, pode se refletir mais tarde em poucas flores, queda de frutos ou uma colheita pobre. Nós costumamos culpar a falta de luz ou a rega errada. E sim, isso é importantíssimo. Mas, muitas vezes, mesmo criando o que consideramos ser o ambiente perfeito, continuamos a ter problemas. E isso acontece porque existem inimigos muito mais traiçoeiros e menos óbvios para nossas mudas. Eles agem de forma silenciosa, e só notamos o impacto quando a planta já está seriamente comprometida. É exatamente sobre esses assassinos silenciosos que falaremos hoje, para que você possa identificá-los e neutralizá-los a tempo. A primeira causa oculta, aquela que muitos nem sequer imaginam, está escondida no seu regador, na coisa mais simples. Sim, estou falando da água. Todos sabemos que não devemos encharcar as mudas, nem deixá-las secar demais. Isso é o básico, o ABC da jardinagem. Mas você já parou para pensar na qualidade da água que usa para regar suas delicadas mudinhas? Na maioria das vezes, pegamos a água direto da torneira e a usamos imediatamente. E o problema é que essa água contém cloro, adicionado para a desinfecção. O cloro não é veneno apenas para os patógenos, ele é destrutivo para a microflora benéfica do solo, aquela que ajuda as raízes a absorver os nutrientes. Para as raízes jovens, finas como teias de aranha, isso é um verdadeiro choque químico. O sistema radicular para de funcionar direito, e a planta estagna, travando o crescimento. Visualmente, parece que a planta está com alguma deficiência, e o que fazemos? Começamos a adubar, piorando tudo, pois criamos uma concentração tóxica de sais no solo. E aqui está o primeiro círculo vicioso. Água ruim, raízes fracas, adubação desnecessária, raízes ainda mais debilitadas. No entanto, o cloro é apenas metade do problema. A segunda característica crucial da água, e que frequentemente ignoramos, é a sua temperatura. Regar com água gelada, diretamente da torneira, é um choque violentíssimo para o sistema radicular, que está num solo quente. Imagine, acabou de sair de um banho quente, e de repente, é encharcado com um balde de água gelada. É mais ou menos isso que as suas mudas sentem. Essa variação brusca de temperatura causa um espasmo nos pelos radiculares, fazendo com que percam temporariamente a capacidade de absorver umidade e nutrientes. Se isto for feito de forma regular, a planta entra num estado de estresse permanente e canaliza todas as suas energias para a sobrevivência, em vez de se focar no crescimento. E o terceiro ponto, o mais subtil e menos óbvio, relacionado com a água, é a sua acidez, ou o nível de pH. Na maior parte das regiões, a água da torneira tende a ter uma reação alcalina, o que, gradualmente, alcaliniza o substrato nos vasos. Ora, a maioria das culturas de horticultura
como os tomates ou os pimentos, preferem solos ligeiramente ácidos ou neutros. Num ambiente alcalino, elementos cruciais como o ferro, o manganês e o fósforo tornam-se inacessíveis para as plantas, mesmo que estejam presentes no substrato. A planta começa a sofrer de carência e nós, mais uma vez, recorremos aos fertilizantes sem sequer desconfiar da verdadeira causa do problema. O que fazer com a água, afinal? A solução é bem simples e, o melhor de tudo, não custa nada. Em primeiro lugar, deixe sempre a água da torneira repousar numa vasilha aberta por, no mínimo, 24 horas. Assim, a maior parte do cloro terá tempo de evaporar. Em segundo lugar, garanta que a água da rega esteja sempre em temperatura ambiente. Ela não deve estar nem fria nem quente, mas sim com a mesma temperatura aproximada do substrato nos seus recipientes. Para isso, basta deixar o regador ou a garrafa com a água descansada no mesmo ambiente onde as mudas estão. Em terceiro lugar, se tiver a possibilidade, use água da chuva ou água de degelo para a rega. Essa é a mais suave e benéfica para as plantas. Caso não seja possível, você pode acidificar levemente a água da torneira. Basta adicionar alguns cristais de ácido cítrico ou uma gota de vinagre comum para cada litro de água. Mas atenção, faça isso com muita cautela para não exagerar na dose. Um teste simples com papel de tornassol ou papel indicador de pH pode ajudar a determinar o pH da sua água e, assim, saber se é necessário fazer alguma correção. Essas ações simples, mas cruciais, farão uma diferença enorme na saúde e no desenvolvimento da sua plantação. Passamos agora para a segunda causa, que é menos óbvia: o tamanho inadequado do recipiente. Parece uma coisa simples, mas muitos produtores acabam cometendo dois erros capitais. O primeiro é semear em vasos demasiado pequenos, como aquelas bandejas de sementeira com células minúsculas. Sim, no início, isto é prático e ajuda a economizar espaço no parapeito da janela. Mas as raízes crescem a uma velocidade impressionante. Em apenas algumas semanas, elas ficam apertadas, começam a enrolar-se, formando um nódulo apertado que bate nas paredes e no fundo do vaso. A planta interpreta este espaço limitado como um sinal de que não há mais para onde crescer. Instintivamente, ela desacelera o desenvolvimento, não só da raiz, mas também de toda a parte aérea. Você pode nem se dar conta, mas um tempo precioso de crescimento já foi perdido. A muda que passou muito tempo num recipiente apertado, mesmo depois de ser transplantada para um vaso maior, terá uma adaptação mais lenta e ficará em desvantagem no crescimento em comparação com as suas irmãs, que tiveram espaço adequado desde o início para o desenvolvimento radicular. A segunda situação extrema, e igualmente prejudicial, é plantar uma pequena semente ou plântula num vaso excessivamente grande, com aquela ideia de ter espaço para crescer. A lógica por trás disso é clara: evitar a repicagem ou o transplante frequente para não perturbar a planta sem necessidade. Na prática, contudo, as consequências são bastante negativas. O pequeno sistema radicular simplesmente não consegue absorver e ocupar todo o volume de substrato. Como resultado, o solo que não é ocupado pelas raízes permanece úmido por longos períodos após a rega. Criam-se assim as condições perfeitas para o desenvolvimento de microflora patogênica, fungos, bolores e, sobretudo, agentes causadores de podridão das raízes, incluindo a famosa doença conhecida como pé negro ou tombamento. Rega a planta, mas a terra no vaso fica encharcada por dias. Isto corta o acesso do oxigênio às raízes, que começam a sufocar e a apodrecer. A planta amarelece, murcha, e nesta fase é extremamente difícil salvá-la. Por isso, grave esta regra de ouro: o volume do vaso deve ser sempre proporcional ao tamanho atual do sistema radicular.
É preferível fazer 1 ou 2 transplantes progressivos no momento certo do que plantar logo num balde de 5 litros. Como é que se encontra o equilíbrio perfeito? Bem, isso varia muito dependendo do tipo de cultivo. Para a maioria dos vegetais, como tomate, pimento e berinjela, o ideal é começar em vasos individuais, ou copinhos, de 200 a 500 mililitros. Este espaço é suficiente para as primeiras 3 a 4 semanas de desenvolvimento da planta. Assim que notar que as raízes envolveram completamente o torrão de terra, o que é fácil de verificar, retirando a planta do copinho com cuidado, é sinal de que chegou a hora de fazer o transbordo para um vaso maior, com cerca de 1 a 1,5 litros. O ponto crucial é: evite o picar ou a poda com quebra de raízes. Opte sempre pelo transbordo cuidadoso, mantendo o torrão intacto. Para flores, como a petúnia ou a lobélia, pode-se usar bandejas de sementeira, mas não se deve demorar a fazer o transplante para vasos individuais. E lembre-se sempre dos furos de drenagem. Sem eles, qualquer vaso, por mais perfeito que seja, rapidamente se transformará num pântano, o que será fatal para as suas mudas. A terceira ameaça oculta são as oscilações de temperatura, e o culpado principal é o parapeito da janela gelado. Colocamos as mudas no lugar mais iluminado da casa, numa janela virada a sul, acendemos as luzes de crescimento e pensamos que criamos o ambiente perfeito. Mas esquecemos uma coisa simples do nosso curso de física: o ar frio desce e o ar quente sobe. Mesmo que o ambiente esteja a confortáveis 23 ou 25 graus, na superfície do parapeito, especialmente nas noites mais frias, a temperatura pode descer para 10, 12 graus, ou até menos. A parte aérea da planta fica no calor, debaixo da luz, e evapora a umidade ativamente. No entanto, o sistema radicular, estando no solo gelado, entra em estado de dormência. Em baixas temperaturas, as raízes praticamente param de trabalhar e de absorver água. Surge assim uma seca fisiológica. As folhas continuam a evaporar, mas as raízes não conseguem fornecer água nova. O resultado é que as mudas começam a murchar, mesmo que o solo no recipiente ainda esteja úmido. As folhas podem ganhar uma tonalidade roxa ou arroxeada, o que indica uma deficiência de fósforo, pois este nutriente também não é absorvido em solo frio. Para além do parapeito frio, as variações bruscas de temperatura entre o dia e a noite são igualmente prejudiciais. Durante o dia, sob a lâmpada e o sol, os recipientes aquecem, mas à noite, quando o aquecimento central está mais fraco e há geada lá fora, eles arrefecem drasticamente. Esta autêntica montanha-russa térmica representa um enorme estresse para qualquer planta jovem. Ela gasta toda a sua energia, não na formação de novas folhas e raízes, mas sim na adaptação às condições que estão em constante mudança. Consequentemente, o crescimento abranda, a imunidade cai, e as mudas tornam-se presas fáceis para diversas doenças. Ficamos surpreendidos por as plântulas estarem tão debilitadas e pálidas, e começamos a procurar a causa em fertilizantes ou doenças, sem suspeitar que o principal inimigo é o frio nos seus pés. Este fator é especialmente crítico para culturas que adoram o calor, como pimentos, berinjelas e pepinos. Para estas, uma temperatura do solo abaixo de 18 graus já é crítica e retarda todos os processos vitais. Resolver o problema do parapeito frio é muito simples. A técnica mais eficaz é colocar material isolante por baixo dos vasos ou bandejas de mudas. Pode ser uma folha de isopor, várias camadas de papelão, um tapete de campismo, manta para piso laminado, ou até mesmo uma pilha de jornais velhos. Qualquer camada intermediária criará uma barreira de ar entre o parapeito gelado e o fundo dos recipientes, mantendo o calor na zona radicular. É crucial também verificar se há correntes de ar vindo das frestas da janela. Se houver um rascunho, elimine-o imediatamente.
Você pode até aplicar uma película refletora de calor no vidro, que ajudará a refletir o calor de volta para o interior do ambiente. Faça um teste simples. Toque no recipiente da muda logo pela manhã. Se ele estiver gelado ao toque, é hora de agir rapidamente. Ao garantir pés quentes às suas plantas, você verá como elas se transformarão em apenas alguns dias. O crescimento será retomado e as folhas ganharão uma cor verde vibrante e saudável. A quarta razão, que nunca é mencionada na embalagem do substrato, é a esterilidade do produto. Vamos à loja, compramos o pacote mais caro e bonito, rotulado como substrato para sementeira, e ficamos convencidos de que estamos a dar o melhor às nossas plantas. De facto, este substrato está, em regra, livre de sementes de ervas daninhas, larvas de pragas e agentes patogênicos, mas, ao mesmo tempo, foi igualmente despojado de toda a microflora benéfica. Ele é um substrato morto, mas na terra natural, a vida ferve. Milhões de bactérias, fungos e outros micro-organismos vivem em simbiose com as raízes. Eles ajudam a decompor a matéria orgânica, convertendo os nutrientes numa forma disponível para a absorção das plantas. Além disso, protegem as raízes dos patógenos e produzem estimulantes de crescimento. No entanto, no substrato estéril que vem no saco, nada disto existe. A planta fica sozinha, em isolamento, um a um com os sais inorgânicos que adicionamos através dos fertilizantes. É o mesmo que dar a uma pessoa apenas vitaminas engarrafadas, privando-a totalmente de comida normal e viva. Os fungos simbióticos que formam a micorriza são extremamente importantes para as plantas. Estes fungos estabelecem uma união com as raízes, aumentando exponencialmente a sua área de absorção. O micélio, funcionando como uma vasta rede, penetra nos poros mais minúsculos do solo, extraindo água e nutrientes, principalmente fósforo, e transferindo-os para a planta. Em troca, o fungo recebe da planta os carboidratos que ela sintetiza através da fotossíntese. Esta é uma parceria de benefício mútuo. As plantas que possuem micorriza crescem muito mais rapidamente, desenvolvem um sistema radicular mais robusto, toleram melhor a seca e são menos suscetíveis a doenças. No substrato de turfa comprado, que geralmente passa por tratamento térmico, não há, obviamente, esporos desses fungos benéficos. Como resultado, as nossas mudas são forçadas a depender apenas das suas próprias raízes, ainda muito frágeis, o que limita drasticamente o seu potencial de crescimento. Elas podem até parecer saudáveis, mas falta-lhes aquela força natural que a união com os micro-organismos do solo proporciona. Felizmente, revitalizar o substrato comercial é bastante simples. Para isso, existem biopreparados especiais que contêm esporos de fungos benéficos e colônias de bactérias. Por exemplo, preparações à base de tricoderma ou Bacillus subtilis. Estes podem ser adicionados ao substrato ao preparar a mistura de solo ou usados para regar o solo após a semeadura das sementes. O trichoderma não só ajuda as plantas a absorverem os nutrientes, como também é um combatente ativo contra fungos patogênicos que causam a podridão radicular. Também pode adicionar um pouco de terra saudável do seu jardim ao substrato comercial, caso tenha certeza de que ela está livre de doenças, ou adicionar humus de minhoca, vermicomposto de boa qualidade. Isto irá enriquecer a mistura de solo com uma microflora benéfica. O uso destes aditivos vivos não é apenas uma fertilização, é um investimento na saúde e na imunidade das suas mudas para o verão inteiro. Estará a criar um ambiente vivo e equilibrado, o mais próximo possível do natural, e elas certamente irão retribuir com um crescimento robusto e uma futura colheita abundante. A quinta razão são os inimigos invisíveis. Às vezes, notamos que as mudas começam a definhar sem motivo aparente.
As folhas amarelecem, o crescimento estagna e a planta fica com um aspecto fraco ou deprimido. Procuramos nas folhas por pragas comuns, como pulgões ou ácaros-aranha, mas não encontramos nada. Isso acontece porque o verdadeiro inimigo pode estar escondido, não à vista, mas sim debaixo da terra. Estamos a falar das larvas de pragas que vivem no solo, como o mosquito dos fungos, os ciarídeos. Os adultos são pequenos mosquitos pretos que voam inofensivamente à volta dos vasos. Muitas pessoas ignoram a sua presença. Contudo, o perigo real não está nos adultos, mas sim nas suas larvas. Pequenos vermes brancos com uma cabeça escura que se desenvolvem na terra úmida. Elas alimentam-se de matéria orgânica em decomposição. No entanto, quando esta escasseia, rapidamente mudam o foco e atacam as raízes jovens e delicadas da nossa sementeira. Estas larvas mordiscam os pequenos pelos da raiz, criando feridas microscópicas. É através dessas aberturas que os agentes patogênicos de várias podridões penetram facilmente na planta. Como resultado, o sistema radicular deixa de funcionar corretamente, e a planta acaba por morrer lentamente, por falta de nutrientes e por doenças. Como combater esta ameaça invisível? O primeiro passo é a prevenção. Os mosquitos do fungo adoram solo encharcado e úmido. Por isso, a regra de ouro é: não encharque suas mudas. Permita que a camada superficial do solo seque bem entre uma rega e outra. Você pode cobrir a superfície do substrato nos vasos com uma fina camada de areia esterilizada ou terra de diatomáceas. Isso cria uma barreira física que impede as fêmeas de depositarem os ovos no solo úmido. Para capturar os insetos adultos que estão voando, utilize armadilhas adesivas amarelas. Se as larvas já tiverem aparecido, você pode aplicar no solo inseticidas biológicos específicos. Eles geralmente são feitos à base de fungos ou bactérias predadoras, totalmente seguros para as plantas, mas letais para as pragas. Em último caso, é possível recorrer a inseticidas químicos sistêmicos. No entanto, quando estamos lidando com mudas, é sempre melhor dar preferência aos métodos de controle biológico. Inspecione suas plantas regularmente e não olhe apenas para as folhas, mas também para o substrato. Às vezes, para realmente ver o problema, você precisa cavar um pouco mais fundo. A sexta, e talvez a mais misteriosa das razões, é a alelopatia. Parece um termo científico, mas a verdade é que o conceito é bastante simples. Alelopatia é a interação química que ocorre entre as plantas. Elas libertam diversas substâncias através das raízes e folhas, que podem tanto estimular quanto inibir o crescimento das suas vizinhas. Na natureza, este é um mecanismo crucial de competição por recursos. Estamos habituados a considerar a compatibilidade das plantas apenas no canteiro final, no jardim ou na horta, mas frequentemente nos esquecemos desta dinâmica logo na fase da sementeira. No entanto, as plântulas jovens são particularmente sensíveis a estes sinais químicos. Se tiver culturas antagonistas a crescer na mesma bandeja ou em vasos vizinhos no parapeito da janela, elas podem literalmente envenenar a vida umas das outras. Por exemplo, sabemos que o funcho e o absinto, ou artemisia, suprimem o crescimento de quase todos os seus vizinhos, e os tomates, por sua vez, não apreciam a proximidade de pepinos e batatas, mesmo quando ainda são apenas sementeiras. Um exemplo clássico de inibição alelopática, e que muitos jardineiros já notaram, é o cultivo lado a lado de pimentos e tomates. Apesar de pertencerem à mesma família das solanáceas, as secreções liberadas pelas suas raízes podem interferir negativamente no desenvolvimento mútuo se estiverem demasiado próximos. Os pimentos são tipicamente os que mais sofrem, visto que crescem naturalmente mais devagar do que os tomates. Os tomateiros mais vigorosos e agressivos acabam por inibir o crescimento dos pimentos. Outro bom exemplo disto
são os taguetes. Sabemos que ajudam a afastar pragas, mas as secreções que libertam nas raízes podem abrandar o desenvolvimento de certas culturas, como o feijão. A competição pode surgir mesmo que esteja a cultivar plantas da mesma espécie, por exemplo, tomateiros, mas de variedades diferentes. As variedades indeterminadas, que são naturalmente mais robustas, podem facilmente oprimir as variedades determinadas e de crescimento mais baixo. As plantas apercebem-se da presença dos vizinhos e começam a lutar por luz e por espaço no solo, mesmo que fisicamente ainda tenham bastante margem para se desenvolver. Como evitar problemas de alelopatia? O conselho principal é, sempre que puder, cultive as mudas de diferentes espécies em recipientes separados e evite colocá-las muito próximas umas das outras. Se o espaço no parapeito da janela for limitado, agrupe as plantas por famílias. Tomates com tomates, pimentões com pimentões e repolhos com repolhos. Não plante sementes de espécies diferentes na mesma caixa ou bandeja, mesmo que você ache que isso economiza espaço. Lembre-se de que a guerra química invisível entre elas pode começar muito antes mesmo de suas folhas começarem a se tocar. Estude as tabelas de compatibilidade de plantas. É claro que, na fase de muda, essa influência não é tão crítica quanto em um canteiro. Mas para as plântulas já enfraquecidas, isso pode ser a gota d'água que causará a paralisação do crescimento. Respeite o espaço individual de cada um dos seus bichinhos verdes, e eles lhe responderão com um desenvolvimento vigoroso e harmonioso. E, finalmente, a sétima causa, e muitas vezes auto-infligida, é o estresse provocado por uma repicagem ou transplante mal executado. A repicagem, o transplante da plântula que envolve o pinçamento ou corte da raiz principal, representa sempre um trauma significativo para a planta. Ao danificarmos o sistema radicular, a planta exige tempo e muita energia para conseguir recuperar. Se este processo for feito na altura errada ou de forma descuidada, podemos causar-lhe um dano irreparável. Uma repicagem demasiado precoce, antes de a plântula desenvolver as folhas verdadeiras, pode ser fatal. Se for demasiado tardia, com as raízes já totalmente emaranhadas num torrão compacto, causará grandes danos e uma paragem prolongada no crescimento. Após a repicagem, a planta pode adoecer e demorar uma semana, ou até 2, a recuperar, perdendo tempo precioso. Durante este período, fica particularmente vulnerável a doenças e a outros fatores desfavoráveis. Por esta razão, muitos agrônomos e especialistas modernos recomendam o abandono total da repicagem em favor do transplante por torrão. O replante, neste contexto, é um método mais suave onde transferimos a planta de um vaso mais pequeno para um maior, mantendo o torrão intacto e sem perturbar o sistema radicular. No entanto, mesmo com este método, é fácil cometer erros. O principal deles é danificar o torrão. Se o substrato estiver demasiado seco, ele desfaz-se facilmente e as raízes ficam expostas. Pelo contrário, se estiver demasiado úmido, fica pesado e pode soltar-se do caule devido ao seu próprio peso. O ideal é regar as mudas algumas horas antes do transplante, garantindo que o solo esteja moderadamente úmido e com a firmeza necessária para manter a forma. Outro erro comum é enterrar a muda demasiado. Algumas culturas, como os tomates, toleram bem ser plantadas mais fundo e até desenvolvem raízes adicionais ao longo do caule. Mas atenção! Pimentos, beringuelas ou pepinos nunca devem ser enterrados em excesso. O colarinho da raiz pode apodrecer, o que levará à morte da planta. Ao replantar estas culturas, elas devem ser mantidas exatamente no mesmo nível em que estavam a crescer anteriormente. Após qualquer transplante, mesmo que seja apenas uma troca de vaso muito cuidadosa, a planta precisa de um período de recuperação. Não a devemos expor imediatamente ao sol forte ou a luzes muito potentes.
O ideal é colocar a muda num local com sombra parcial e temperatura amena durante 1 ou 2 dias, para lhe dar tempo para recuperar. Durante este período, podemos pulverizar as folhas com uma solução anti-estresse, como um produto à base de aminoácidos. A primeira rega após o transplante não deve ser feita apenas com água, mas sim com uma solução de enraizamento que estimule o desenvolvimento de novas raízes. Não se apresse com os fertilizantes. Dê à planta pelo menos 7 a 10 dias para se adaptar totalmente ao novo vaso. Lembre-se de que qualquer transplante é uma verdadeira cirurgia para a planta, e o seu objetivo é realizá-la com o máximo de cuidado e garantir um pós-operatório de qualidade. Desta forma, o estresse será mínimo e a muda começará a crescer rapidamente, explorando o seu novo espaço. Bem, como acabamos de ver, o mundo das sementes e das mudas é muito mais complexo e interessante do que parece. Não se trata apenas do trivial, luz, calor e água. A qualidade dessa mesma água, o tamanho certo do vaso em cada fase da vida, a proteção contra um parapeito de janela gelado, o solo vivo com micróbios úteis, as pragas invisíveis no substrato, a guerra química entre vizinhos e o estresse do transplante. Estas são as tais 7 causas ocultas que podem anular todos os vossos esforços. A principal conclusão que podemos tirar é: prestem mais atenção aos detalhes. Muitas vezes, a razão do insucesso não reside no facto de estarem a fazer algo globalmente errado, mas sim nas pequenas coisas que são frequentemente esquecidas em artigos e vídeos populares. As plantas são organismos vivos e reagem às mais pequenas alterações no ambiente. Muito obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo e útil, não se esqueçam de deixar um gosto e de subscrever o canal para não perderem os próximos episódios. O vosso apoio é muito importante para nós. E agora, a pergunta principal. Qual destas 7 causas foi uma verdadeira surpresa ou descoberta para vocês? Qual o problema que já enfrentavam, mas não conseguiam perceber o que estava a acontecer? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos discutir.